Rayana, atualmente sou professora do curso de Administração e Ciências Contábeis do Uniptam. Venho aqui hoje para apresentar para vocês o nosso trabalho, meu e do professor Renilson, que está intitulado da seguinte maneira: a utilização de histórias em quadrinhos como recurso didático para a assimilação do Código de Ética Profissional. Contextualizando um pouquinho por que vem a ser, qual a utilização, de que forma que a história em quadrinho pode contribuir para a assimilação do conteúdo, vamos mostrar da seguinte forma. A história em quadrinho ela é um mecanismo, um recurso didático lúdico, muito utilizado para crianças, adolescentes, pessoas que gostam de uma forma mais fácil e de um entendimento mais claro. Nesse sentido, a ideia foi levar para o ensino superior, no caso na disciplina de Código de Ética, uma forma mais facilitada. Então a gente aplicou a questão da utilização de histórias em quadrinho como uma forma de assimilação. O objetivo principal do trabalho era apresentar o Código de Ética de uma forma diferenciada, onde os alunos pudessem ver situações reais do dia a dia, situações reais do dia a dia, aplicando o Código de Ética Profissional. Então eles tinham o objetivo, no primeiro momento, de entender o Código de Ética e depois a sua aplicação dentro do contexto. A metodologia utilizada ela abordou da seguinte maneira: foram divididas em etapas, né? No primeiro momento, eu apresentei de forma teórica o Código de Ética, de forma expositiva, dialogada, em sala de aula, onde todos puderam entender e compreender esse contexto, quais artigos, o que compõe o Código de Ética, quais são as aplicações, penalidades, de uma forma bem geral e bem ampla. No segundo momento, eu dividi os alunos em grupos de 5, 6 pessoas, dependendo do número da sala. Então, era uma sala com 50 pessoas. Depois, eu propus para eles que eles elaborassem uma história em quadrinho, onde eles pegassem o Código de Ética nos seus artigos, parágrafos e aplicassem em situações reais do cotidiano da atividade profissional. Então, eles tinham que pegar as situações do Código de Ética, criar simulações e histórias. Isso eles trabalhavam a questão do contexto, e aí aplicar os artigos do Código de Ética. Depois, eu apresentei para eles um software que a gente chama de Pixton. É um software que tem a versão gratuita e a versão paga. Eles utilizaram a versão gratuita, onde eles puderam elaborar todo o contexto da história em quadrinho, desde da contextualização, do fato, da narrativa principalmente dito. Tiveram que utilizar recursos de criatividade, recursos tecnológicos, para criar essas histórias em quadrinhos. E com isso, a gente pôde perceber o quê? Que eles puderam verificar, usaram alguns recursos que foram a didática, a originalidade, a questão da aplicação real do Código de Ética em simulações do cotidiano. Aí eu coloquei aqui, pontos positivos. Os alunos conseguiram entender mais facilmente a aplicação do Código de Ética, uma vez que eles visualizaram situações reais. Então, eles tinham que aplicar situações reais e dizer qual o artigo, qual o contexto que estava sendo aplicado. Os pontos negativos que a gente pôde perceber é que, como é uma versão gratuita do software, eles tinham algumas limitações na hora da impressão. Então, eles tiveram que usar recursos para gerar print ou então gerar um PDF. Então, dificultou a parte um pouco operacional da impressão do material. Mas nos aspectos gerais, a gente pôde perceber o quê? Que eles aprenderam, assimilaram, criaram situações bem originais, onde eles aplicaram cada parte do Código de Ética. E aí conseguiram assimilar de uma forma mais facilitada, uma teoria que, no entanto, é muito pesada, porque é só artigo, parágrafo, inciso e lei, mas conseguiram aplicar de uma forma mais lúdica, mais didática, de fácil entendimento, e aonde eles puderam assimilar de uma forma mais geral. Aqui eu estou apresentando algumas telas das histórias em quadrinho que eles apresentaram. Então, eles conseguiram imprimir realmente uma história em quadrinho, geraram um arquivo, imprimiram, alguns até encadernaram e apresentaram aqui as situações. Então, eles mostraram os diálogos, a situação real do cotidiano, o diálogo entre um profissional e um cliente, ou entre uma entidade de um órgão governamental e um contador. E aí, eles foram simulando a situação e aplicando o Código de Ética. Considerações a respeito do trabalho. A questão do fechamento em si. No trabalho foram encontrados diversos fatos que apontam o uso benéfico. Um deles é a questão da assimilação de um conteúdo muito teórico, muito pesado, porque é só artigo e lei, de uma forma mais facilitada. Eu tive comentários de alunos que relataram posteriormente
que assim a matéria ficou mais didática, ficou mais lúdica, ficou mais fácil de ser entendida e a aplicação foi mais didática, de uma forma mais real. Então, a gente puderam assimilar de um conteúdo denso, pesado, teórico, de situações reais e de forma lúdica, onde eles trabalharam a questão da criatividade, a colaboração, a originalidade, puderam simular situações reais, puderam contribuir um com o outro para a elaboração das histórias e, ao final, eles entregaram a versão impressa e apresentaram também qual era o contexto da sua história. No mais, eu agradeço a oportunidade, espero que possa ter contribuído para a gestão e que outros professores possam utilizar essa metodologia, que no nosso caso foi de grande valia, pois os alunos gostaram muito da atividade. Muito obrigada.